Quero falar hoje sobre o amor de Deus, onde muitas pessoas estão enganadas com relação ao amor de Deus. Muitas pessoas dizem Deus é amor e ela continua vivendo na prática do pecado, vivendo uma vida errada e achando que assim, na prática do pecado, andando uma vida errada, Deus de amor vai salvar ela no dia do juízo. Mesmo andando no pecado, na desobediência, por causa do amor, ela vai até o céu. Engano. O amor de Deus não é ser conivente com o pecado. O amor de Deus não é ser conivente com coisa errada. A graça de Deus não é para libertinagem. A graça de Deus é para libertação. Muitas pessoas dizem assim, Deus é amor, Ele me entende, Deus sabe. Quero dizer para você que isso é conversa do inimigo, isso é conversa do diabo, isso não é de Deus. Na realidade, Deus sabe sim todas as coisas. Mas Deus sabe também que as pessoas que usam dessas palavras, que Deus sabe, Deus entende, eu posso continuar assim, Deus sabe isso, Deus sabe aquilo, ela usa disso para viver na prática do pecado. Ela sabe que deve deixar o pecado, mas não quer deixar. E acha que Deus vai ser conivente com isso. Não. Como pode Deus, um Deus de amor, ser conivente com coisa errada? Como pode Deus entender uma pessoa que sabe o que é errado e não quer se converter? O próprio Senhor Jesus diz, convertei-vos a mim e vivei. O amor de Deus é para corrigir o que está errado. O amor de Deus é para a repreensão daqueles que vivem em rebeldia, em desobediência. Por isso que está escrito na palavra do Senhor, que Deus repreende quantos Ele ama. Deus não é conivente com o erro. Deus repreende porque Ele ama. O amor de Deus é repreensão. O amor de Deus é ensinamento. O amor de Deus é corrigir, não é deixar a pessoa continuar andando no erro. Por exemplo, o pai que ama o filho, ele corrige o seu filho. O pai que ama, não é o pai que é conivente com o filho quando ele faz o que é errado. Quando ele faz o que é errado, ele vai lá, passa a mão na cabeça dele, tudo bem? Não, o pai te ama. Não é assim. O pai que ama é o pai que ensina o certo. O pai que ama é o pai que corrige, que educa, para que o filho possa viver uma vida digna, uma vida reta, caminhar no caminho certo. Não é amando o filho no caminho errado. Deus, Ele é um Deus de amor, porque Ele ama o ser humano, Ele ama a sua criação, corrigindo, repreendendo para o bem. Deus ama corrigindo, repreendendo a pessoa para que ela seja salva. Deus não é conivente com o pecado. Deus não é conivente com coisa errada. Olha o que está escrito na palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. A partir do versículo 14, Deus vai falar dos anjos. Então entenda isso aqui. Deus vai dar um exemplo dos anjos para que nós possamos tomar como exemplo, para que a gente entenda e compreenda o que é o amor de Deus e o que é a salvação. Isso aqui é um alerta para que você venha despertar para a verdade, para você não estar sendo enganado e pensando que é só fazer o que é bom, que é só fazer o que é reto, que é só ser uma pessoa boa, você vai ser salvo. Não. Para ser salvo, eu tenho que obedecer, eu tenho que praticar essa palavra. Muitas pessoas acham que Deus vai poupar a vida dela, mesmo ela vivendo no erro. E não é assim. Aqui em Ezequiel está escrito que tu eras querubim da guarda, ungido te estabeleci, permanecias no santo de Deus, no monte santo de Deus. No brilho das pedras andava. No versículo 15, Deus vai falar que ele era perfeito. Até porque tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus criou, ele criou perfeito. O que fez mudar? Deus não criou nada mal. O que mudou? O livre-arbítrio. A questão das pessoas viverem enganado e enganando-se com relação ao amor, faz escolhas por causa do livre-arbítrio, se contaminam, se corrompem e acabam por perder a salvação. Aqui Deus vai dizer que ele criou o anjo perfeito. E esse anjo, verdadeiramente, esse querubim era perfeito e andava no brilho das pedras. Eu quero deixar aqui bem claro para você, para que você entenda que lá no céu não há nada para que o anjo se corrompesse, o querubim se corrompesse. Não há nada lá no céu para que influenciasse o anjo a se corromper. Por que esse anjo que foi criado perfeito, como tudo que Deus criou é perfeito, se corrompeu? Por causa do livre-arbítrio, por causa da escolha que ele fez.
Então ele escolhe, ele faz uma escolha que contamina ele. As nossas escolhas nos contaminam. Quando Deus fala que ele era perfeito, é porque ele era perfeito. E quando Deus diz que ele era perfeito, é porque ele não é mais perfeito. Ele foi perfeito um dia. Ele foi perfeito enquanto andava no brilho das pedras. Ele foi perfeito enquanto obedecia a Deus. Ele foi perfeito enquanto ele temia a Deus. A partir do momento que ele toma do livre-arbítrio, como todo ser tem o livre-arbítrio, as suas escolhas, ou a pessoa vive segundo a vontade dela, ou ela vive segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus, ela vai continuar, né, sendo perfeita aos olhos de Deus, porque a escolha dela foi obedecer a palavra de Deus. Mas quando ela escolhe a própria vontade dela, ela erra, vive na prática do erro, vive no pecado, ela deixa de ser perfeita aos olhos de Deus. Como Malaquias 3,18, outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, o que serve e o que não serve a Deus. O que serve a Deus escolhe fazer a vontade dele. Agora, o que não serve a Deus faz a vontade da carne, que é a vontade do homem. Então aqui Deus diz que ele era perfeito. E olha o que ele continua dizendo. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia que foste criado. E ele vai dizer, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. E pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. E farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis. Te pus para que te contemplem pela multidão das tuas iniquidades. Pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te contemplam entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Você vê que Deus fala que ele era perfeito, mas Deus lançou ele fora quando ele se corrompeu. No teu coração, quer dizer, no coração, no entendimento, no conhecimento, no sentimento, na sua escolha, no seu coração, algo que nasceu nesse querubim, aonde que o coração dele se corrompe. Quer dizer, aquilo que ele desejou, a escolha dele, os pensamentos dele, o contaminou, levou ele a se corromper e Deus lança ele dos céus. Deus expulsa ele do céu, lança fora. Então, a gente vai ver aqui em 2 Pedro, que Deus fala, olha o que Deus fala, para você entender melhor o amor de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim, ora, se Deus não poupou anjos, quando pecaram, antes precipitando no inferno, e os entregou ao abismo de treva, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente. Então é isso aqui. O amor de Deus é isso, fazer justiça. Deus é justo, por isso que ele é Deus de amor. Quem ama é justo, quem ama é verdadeiro, quem ama é sincero, quem ama é honesto. E Deus é justiça. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Então, o amor de Deus é isso, é zelo, é cuidado para com o povo. Não um zelo para que a pessoa venha continuar no erro e Deus passa a mão sobre a cabeça dela. Não é isso que Deus faz. Deus ensina, Deus corrige e Deus repreende a quantos ele ama. E aqui ele está dizendo, se ele não poupou anjos quando pecaram, ele está dizendo aqui que não poupou o mundo antigo, não poupou aqueles que viveram no pecado em Sodoma e Gomorra, e você acha que ele vai poupar você vivendo no pecado? Claro que não, né? Por isso que nós temos que ter como exemplo, aqui está escrito, é para exemplo, ele destruiu Sodoma e Gomorra, destruiu o mundo antigo, o dilúvio, que veio só o justo Noé e 7 pessoas foram salvas, 8 pessoas naquele dia. Então aquele povo, veio o juízo de Deus sobre eles ali naquele momento, Deus fez justiça ali, até a Bíblia diz que lá em Gênesis, que Deus queria acabar com toda a terra, mas Deus viu Noé, o justo, então Deus poupou Noé e Deus poupou
mais 7 pessoas, porque viu no coração de Noé o desejo de viver diferente, não viver como os ímpios estavam vivendo. E aqui ele vai dizer que isso foi para exemplo. Quando ele destruiu o mundo antigo, quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, foi para nos deixar o exemplo de que quem vive na iniquidade será feito sobre a vida dele a justiça de Deus. Então entenda isso. Olha o que ele vai falar sobre o exemplo aqui. 2 Pedro, capítulo 6, ele diz: e reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo posto como exemplo a quantos venham viver impiamente. E olha o que ele diz no versículo 9. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Está vendo só? Deus disse que sabe livrar da provação os piedosos. Quem são os piedosos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles que entendem que o amor de Deus, o zelo de Deus é para os que lhe ouvem. Ouvem a sua palavra. Lucas 6,46 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se não faz o que eu vos mando? Então quem ama é o que obedece. Quem ama é aquele que coloca Deus acima de tudo. Não se engane que o amor de Deus é para que a pessoa continue no pecado, que não é nada disso. Por que Deus criou tudo perfeito e ele diz que esse anjo que era perfeito, o querubim que era perfeito, depois que se corrompe ele lança fora, e ele diz aqui que não poupou anjo. A gente vê Deus fazer o jardim do Éden, criou o jardim do Éden, criou Adão, criou Eva, colocou lá. O que levou Adão e Eva a ser expulsos do jardim do Éden? Você sabe? Foi a desobediência, foi a escolha de Adão e Eva, foi o livre-arbítrio deles, porque eles tendo o livre-arbítrio, eles escolheram desobedecer, porque quando Deus falou que não era para tocar na árvore, eles tocaram. Quando Deus falou que não era para comer da árvore, eles comeram do fruto daquela árvore. E ali, porque eles desobedeceram, o que Deus fez? Deus foi lá e por causa do amor que Deus tem, Deus falou: não, pode continuar aí no jardim. Vocês comeram do fruto, mas pode continuar. Foi isso? Não foi não. Deus foi lá e tirou do jardim do Éden Adão e Eva. Você vê nos dias de Noé, o povo estava na libertinagem, comiam, casavam, davam-se em casamento, e Deus falou assim: não, eu não vou destruir ninguém não, eu amo vocês demais, o meu amor é tão grande que vocês podem continuar na libertinagem, vocês podem continuar no adultério, vocês podem continuar bebendo, você pode continuar prostituindo, pode continuar fazendo o que é errado, e eu vou ter amor por vocês, vou salvar vocês? Não. A exemplo do que ele falou aqui, ele não poupou o mundo antigo, destruiu e só foi salvo Noé e 7 pessoas. A gente vê ele livrar o justo Ló de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra virou cinzas. Você acha que aquele povo era menos importante para Deus do que eu e você? Não era não. Deus amava aquele povo, mas por causa da libertinagem, por causa da desobediência, por causa do pecado, eles foram destruídos. Para exemplo daqueles que hoje vivem impiamente, a mesma coisa vai suceder. Esses não vão ser salvos. Só é salvo aquele que se arrepende dos seus pecados. Meu amigo, não se engane mais não. Não dá tempo mais de você ficar vivendo no pecado e dizendo: amanhã eu vou me consertar. Deixa logo o pecado, desperta, ó tu que dorme, está escrito isso na palavra do Senhor. Não viva no pecado mais achando que Deus vai ser conivente com o seu pecado, com o seu erro. Deus não é conivente com o pecado, Deus ama o homem. Deus veio por causa do pecador, mas Deus não veio para ele continuar no pecado, Deus veio para que ele se liberte do pecado. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Deus veio trazer arrependimento para o pecador, salvação para o pecador que se arrepende e que nele crê. Então, cuidado com essa história, essa conversa de que o amor de Deus é tão grande, Deus é amor, Deus me entende. Isso não é conversa de Deus, não, isso é conversa do diabo. A conversa de Deus, a palavra de Deus é: convertei-vos a mim e vivei. A palavra de Deus é: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Deus, ele diz que ama aqueles, aquele que ele ama é aqueles que ele repreende, para que sejam convertidos, para que abandonem o pecado. Não vem com essa conversa de que Deus sabe, que Deus entende, Deus sabe que eu gosto disso, Deus sabe que eu preciso disso, Deus sabe que eu tenho dificuldade para isso, eu vou continuar. Não faz isso não, que você está se enganando. E você vai se perder. Jesus está voltando, os sinais são evidentes. Quer você acredite ou não, Jesus está às portas. Ou Jesus volta para você ainda em vida, ou você parte para estar com Jesus antes da volta dele. Uma coisa é certa, uma dessas duas coisas vai acontecer, você precisa estar preparado. Se prepare. Essa palavra é para alertar você. Essa palavra é para trazer salvação à tua vida. Amor de Deus é zelo, amor de Deus é cuidado, não é ser conivente com o pecado não. Que Deus abençoe.